cantarei a bondade de Deus. Aleluia, vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Vocês têm provado e visto a bondade de Deus sobre a sua vida? Deus tem sido fiel para com você? Aleluia, eu creio de todo o meu coração que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Amém? Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Você pode sentar. Obrigada, queridas e querido. Muito obrigada. Vocês são uma bênção. Então, queridos, nós estamos Vamos orar? Pai, nós queremos te render graças por uma tão grande e poderosa salvação. Obrigada, Pai, porque o teu amor nos alcançou. Obrigada porque a tua graça nos basta, como cantamos aqui. Obrigada porque certamente a tua bondade, a tua fidelidade, ela tem nos seguido em todos os dias. Te damos graças, Pai, pela pessoa do teu Espírito, que hoje vive em nós e nos guia a toda a verdade. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez através de nós e por nós. Obrigada porque o Senhor é Deus de acréscimo. Obrigada porque o Senhor acrescenta mais e mais sobre nós, por meio do conhecimento da tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor começou uma boa obra em nossa vida, e o Senhor é fiel e é poderoso para aperfeiçoar. Nós estamos tão gratos, Pai, porque a tua palavra foi enviada, e grande é o exército que a proclama. Muito obrigada pelas escolas Rema Brasil. Muito obrigada porque essa escola tem formado homens e mulheres capacitados e habilitados para viver e fazer coisas extraordinárias nessa terra. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e vai fazer ainda mais. Nós te rendemos graças pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem é aluno Rema aqui? Quem já fez o Rema? Oh, aleluia. Glória a Deus, porque você fez o Rema e você vive o Rema. Porque Rema significa a palavra falada. É a palavra escrita no seu coração e proclamada pela sua boca. Então você fez a melhor coisa para ser feito. Amém? Depois de você receber ao Senhor Jesus Cristo, a melhor coisa que um cristão genuíno e que deseja agradar a Deus é estudar na escola Rema. O maior centro de treinamento bíblico do mundo. Você tem noção disso? Você tem noção do que essa escola faz com a nossa vida, com a nossa história, com aquilo que Deus quer que venhamos a fazer como seu propósito? Então, parabéns para você, concluído do Rema, aquele que já terminou o Rema, e eu creio que você é uma pessoa que frutifica. Deus lhe plantou num lugar para que você dê frutos, e frutos de justiça. Amém? Então, a escola Rema, nós estaremos no mês de dezembro, às quatro quinta-feiras, falando sobre essa escola, para você que ainda não fez o Rema, ter um gostinho do que de fato você vai aprender. Porque hoje eu vou falar um pouco sobre fundamentos da fé. Mas na escola você vai ter 7 dias de aula, que totaliza 14 aulas com esse assunto, fé. Então você começa a perceber que de fato o negócio é sério, que de fato Deus quer que você fique uma pessoa inteligente na fé, e você conheça os princípios de fé, que você não viva mais pelaquilo que vê ou sente, mas você viva de fato, como a Bíblia diz que devemos vivermos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então todo filho de Deus que nasceu de novo e que deseja de fato agradar a Deus, a viver uma vida de rendição ao Senhor, é necessário que ele faça o Rema. Porque o Rema vai trazer para você maturidade espiritual, crescimento espiritual.
Você vai ter 12, durante um ano você tem 12 disciplinas, e no segundo ano você vai ter mais 12 disciplinas, totalizando 24 disciplinas. Você vai aprender que Jesus Cristo é aquele que cura, que você não precisa mais viver doente na terra, porque Jesus Cristo já levou as nossas dores e enfermidades. Você vai aprender como ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai aprender a autoridade que você tem através de Jesus Cristo, a autoridade do crente. Você vai ter 14 aulas sobre a autoridade do crente. Como é que Deus deseja que você se comporte, ou como você se posiciona na autoridade que já foi lhe dada. Você vai aprender sobre submissão e autoridade. Que maravilha, queridos, entendermos o que de fato é uma submissão à autoridade. Amém, queridos? Você vai aprender as realidades da nova criação. Quem é você no corpo de Cristo? O que você tem e o que você pode através dele. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você. É muito bom nós nos localizarmos em Deus, entendermos quem somos, o que temos e o que podemos, para não sermos crentes, como a Bíblia diz, que o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Mas Daniel, ele diz que o povo que conhece a Deus, ele é um povo forte e faz proeza. Amém, queridos? Aleluia. E você vai aprender, queridos, os princípios de fé. Você vai aprender a como se comportar em Cristo Jesus, por meio do novo nascimento. Porque a fé do tipo de Deus só tem os filhos. Amém? Só quem tem a fé do tipo de Deus são os filhos. E isso é muito importante, nós, filhos de Deus, entendermos e desejarmos, queremos viver uma vida de fé. Uma vida que de fato venha a agradar a Deus. A minha garganta está dolorida por conta daquele gelo, né? O gelo, a fumaça, que é o gelo seco. Eu vou dar água. Então, o Rema é essa escola, queridos, que tem a finalidade de capacitar e habilitar todo homem, toda mulher que deseja, de fato, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se você ainda não fez o Rema, quero lhe motivar nessa noite a ser um candidato a sentar numa sala de aula por 2 anos, para você aprender a como se comportar, como falar, como viver de modo digno do Senhor. O Rema, ele tem esse propósito de formar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres que não vão negligenciar uma tão grande e poderosa salvação. Porque eles irão entender quem de fato eles são em Cristo. Eles irão desejar correr uma carreira que lhe está proposta. E é interessante que você entenda que essa carreira, ela não é uma carreira imposta, ela é uma carreira proposta. Amém? Você se alegra com isso? Você se alegra em saber que Deus lhe comissiona, lhe chama para que você corra uma carreira, mas Deus não lhe obriga. Porque no reino de Deus nada é obrigado. Tudo no reino de Deus é de maneira voluntária. Somos voluntários do reino de Deus. São pessoas que desejam, de fato, vivenciar e viver a vida que Deus planejou que vivêssemos antes mesmo da queda. Você já imaginou a vida de Adão e Eva antes da queda? Aquela comunhão plena que eles tinham com o Senhor, com o seu Criador. Hoje não é diferente para nós, filhos de Deus. Aqueles que já receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, devem viver uma vida como se nunca existisse o pecado. Porque por meio da pessoa do Espírito Santo que vive em nós e nos guia à verdade, é possível.
vivermos uma vida em plenitude. Ministro graduado do Rema, ele é chamado de ministros do Evangelho pleno. Porque conhecimento chegou para ele. Conhecimento chegou. E ele sabe como se localizar em Deus em meio a qualquer adversidade. Ele sabe como se posicionar. Por quê? Porque ele entendeu que ele é uma autoridade no reino de Deus. Ele tem autoridade delegada pelo próprio Jesus para desfazer as obras do diabo, assim como Jesus desfez. Então, o aluno graduado do Rema, ele deve viver uma vida nessa terra, de fato, como Jesus disse: vós sois a luz da terra, vós sois o sal da terra. A luz vai iluminar o que está em trevas, e sal vai dar sabor. E quando nós estamos vivendo essa vida que de fato Deus requer de cada um dos seus filhos, outra pessoa que ainda não conhece o Senhor vai ficar com sede, porque ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você e vai dizer: cara, tem algo diferente aí. Tem algo diferente aí. Então a sua vida, como sal da terra, vai dar sede a outros. E é essa vida que Deus requer de nós. Porque assim, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas uma vez o conhecimento chegado, é necessário que nós venhamos a nos posicionar diante da realidade que nós estamos inseridas. Porque nós fazemos parte do reino de Deus. E quantos cristãos não tem na terra, vivendo uma vida miserável, desgraçada, andando de cabeça baixa, em meio às circunstâncias que se levantam, porque não sabem quem são, o que têm e o que pode, por meio de Jesus Cristo. Mas conosco, queridos, que conhecemos essa verdade, que como diz a Bíblia, em João 8,32, que há muito tempo era o nosso slogan do Rema: conhecereis a verdade, e a verdade há de libertar. Conheça a verdade, e a verdade há de libertar. Então, quando nós entendemos essas verdades que foram escritas na palavra de Deus, e nós devemos entender uma coisa: a palavra de Deus, ela foi inspirada para ser escrita, mas uma vez escrita, ela precisa ser falada. Ela precisa ser falada. E isso é nada mais do que um princípio de fé. Criei, por isso falei. Eu criei, por isso eu falo. Eu criei, por isso eu me posiciono em meio a qualquer que seja a circunstância. Amém, queridos? Deus deseja que nós nos tornemos crentes fortes e operosos, praticantes da palavra de Deus. Porque esta é a palavra escrita para que nós tenhamos consciência, entendimento do que de fato Deus requer de cada um de nós. Quantos cristãos, quantos crentes perdidos, com depressão, com ansiedade, porque eles não ainda se localizaram na realidade da qual Deus chamou para que vivêssemos. Quantas pessoas tristes, angustiadas, quantos filhos de Deus vivendo nessa terra, alheio à vida de Deus, como se nem tivesse nascido de novo, como ainda se não fosse filho do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, queridos, que fé, ela só vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Fé só permanece se nós entendermos que ela precisa ser meditada. Fé vem pelo ouvir, permanece pela nossa meditação, e ela cresce, porque fé cresce. A fé, ela é mensurável, você vai aprender isso. Amém? Eu quero só lhe dar, para você que ainda não fez o Rema, o que é que você vai aprender durante 14 aulas na escola. Amém? Você está disposto a ouvir?
Aleluia. Quem não fez o rema mesmo aqui, que eu não... Tem muitas pessoas. Amém. Deus é fiel, queridos. Ele vai lhe alcançar. Porque Ele deseja formar um exército forte que faz proeza. Amém? Aleluia. Diga, Deus é bom. Deus é bom. E eu tenho provado disso. Amém? Você tem provado mesmo? Amém. Aleluia. Às vezes as informações do reino de Deus só estão na nossa mente. Mas Deus requer de cada um de nós, seus filhos, que essa informação desça para o coração. Porque uma vez essa informação no coração, não tem diabo no mundo que roube. Quando ela está na mente, é possível de haver roubo da palavra. Mas a palavra descida ao coração. Então você vai aprender que existe uma importância de você viver pela fé. E a importância que a Bíblia nos dá é que por 4 vezes está escrito na Bíblia: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Amém, queridos? Então, fé é uma forma que Deus estabeleceu para que os filhos de Deus vivessem a vida qual Ele planejou para que ele vivesse nessa terra, como se nunca tivesse existido o pecado. E também é uma forma de você oferecer a Deus e também receber dele aquilo que foi conquistado por meio de Jesus Cristo. Amém? Você adora a Deus pela fé, porque você não está vendo Deus. Você levanta as suas mãos pela fé. Você se move em Deus pela fé, porque você não está vendo. Assim também como você recebe de Deus pela fé, crendo que aquilo que Ele falou é a verdade absoluta. Você crê com o coração, confessa com a boca e toma posse daquilo e vive aquilo. Amém? Então foi a forma que Deus estabeleceu para que o homem lhe obedeça e que também recebam as bênçãos que Ele ofereceu de maneira gratuitamente. Amém? Aleluia. Desse modo, que seja oferecendo a Deus ou recebendo, isso deve ser feito pela fé. Em Hebreus 11:6 diz que é impossível você viver sem fé e querer agradar a Deus. Porque só se agrada a Deus pela fé. E é pela fé que nós nos movemos. É pela fé que agimos. É pela fé, irmãos. Amém? E essa fé, ela foi depositada já no nosso coração. Ela já, todo nascido de novo, ele tem uma medida de fé. E essa medida de fé, ela é crescente. À medida que você crê com o coração, confessa com a boca, se posiciona. Como eu já falei, fé vem pelo ouvir. Você ouve, você medita e você pratica. E porque você ouviu, meditou e praticou, a sua fé ela vai aumentando gradativamente. À medida que os filhos de Deus se posicionam em fé, a fé vai ser aumentada. Às vezes a gente escuta cristão dizendo assim: queria tanto que Deus aumentasse a minha fé. Eu tenho uma triste notícia: Ele não vai aumentar a sua fé. Porque fé vem pelo ouvir, permanece pela meditação e cresce através da prática. Eu não sei se você já ouviu ou se você já fez essa oração. Senhor, aumenta a minha fé. Eu vi fulana, ela é tão ousada, ela é tão intrépida. Ela fala do reino de Deus com uma maneira tão audaciosa. E eu me sinto como um Zé Ninguém na terra. Pai, aumenta a minha fé. Eu digo a você com toda a certeza bíblica que eu conheço: essa oração não será respondida. Porque fé foi a forma, como a gente já leu, estabelecida por Deus, para que nós tanto dá a Ele como recebe dele. Amém?
A gente, quando está aqui, que chega, que tem um momento de oração, de adoração, e nós nos posicionamos para adorar o Senhor, nós estamos adorando por fé. Quando você dizima, quando você oferta, você está fazendo isso pela fé. E fé em quê? Fé na palavra de Deus. Porque o próprio Criador nos ensina a sermos generosos. E quando eu pratico a minha generosidade, eu estou em fé. Eu estou andando em fé. Eu estou agradando ao meu Rei. Eu estou agradando ao meu Criador. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Amém, queridos? Aleluia. Então, em Abacuque 2,4 vai nos dizer que o justo viverá da fé. E se você se deter a ler o livro de Abacuque, você vai ficar maravilhado. Porque Abacuque, ele tem uma conversa com Deus. Ele começa a dizer as calamidades que estão acontecendo na terra, que o cenário não é nada diferente do de hoje. Eu até motivo você a ler Abacuque. E aí, no fim, Deus vai dizer a Abacuque, escreve a visão, Abacuque. Preste atenção, Abacuque. Eu quero que você se posicione e saiba que você vive pela fé. Não dê importância às calamidades que você está vendo. Não se angustie pelo cenário que você está vendo, mas viva pela fé. Declare, creia com o seu coração, confesse com a sua boca aquilo que você de fato quer ver. E a fé é isso, queridos. A fé é a certeza, a fé é a convicção de quê? Daquilo que já está estabelecido na palavra. Não tem como nós vivermos uma vida desconsiderando aquilo que já foi feito por meio de Jesus Cristo. E dizermos que somos cristãos ativos e operosos. Não, nós não somos. É necessário que tenhamos essa consciência de vivermos uma vida de fato como a palavra de Deus diz. No Rema você vai aprender a dizer assim, a falar a linguagem do céu e a dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quem é você? Você é curado, você é abençoado. Isso é de fato uma realidade absoluta no reino de Deus. Você é curado, você é sarado, você é liberto, você é filho de Deus, você é próspero. Então essa é a nossa realidade como filho de Deus hoje na terra. Você vai aprender quem é você em Cristo Jesus e o que você pode nele, por meio da fé, queridos, que já foi derramada no nosso coração. Fé é fruto do Espírito recriado. E fé é posição de todo aquele filho de Deus que já venceu, não vai vencer. Aleluia. Foi nos dado, como eu li, de forma gratuita. E você vai aprender isso no Rema. E você vai mudar a sua maneira de pensar e de se comportar no reino de Deus. Amém? Aleluia. Aí você vai aprender o que a fé pode. A fé pode tornar tudo possível. Às vezes, para nós, filhos de Deus, é fácil dizermos, para Deus não há impossível. Mas sabe, queridos, que Deus passou a bola para nós? A Bíblia diz que é possível todas as coisas para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Às vezes a gente nos limitamos por falta da renovação da nossa mente. A gente deve entender, no Rema você vai aprender que você é um espírito, que você tem uma alma e você vive no corpo. E a sua alma por muito tempo ficou com as informações do mundo. E você precisa, por meio do conhecimento da palavra de Deus, entender e renovar a mente. Se você vivia num mundo e tudo era impossível, era tudo muito difícil de acontecer, hoje a realidade mudou. Tudo é possível àquele que crê.
Você vai aprender os princípios estabelecidos pelo próprio Deus, para que venhamos a viver essa vida abençoada que Deus quer que vivamos. E um princípio é crer com o coração e confessar com a boca. Quem você é? Você é abençoado. Chega uma circunstância que você diz, pronto, acabou o mundo, acabou tudo, porque a Bíblia diz que eu sou abençoada, mas eu não estou vendo isso. Mas a Bíblia também diz que nós não vivemos pelo que vemos. A gente vive no que crê. É por isso que é necessário que você leia, que você medite, que você coloque em prática aquilo que você tem ouvido e meditado. Aleluia. Se a Bíblia diz que o Senhor é o teu pastor e que nada há de te faltar, creia nessa verdade. E viva pela fé, crendo e considerando e chamando a existência aquilo que não existe como se já fosse. E como é que eu faço isso? Me posicionando, queridos. Me posicionando. E a nossa fé, ela tem que crescer. Porque se não crescer, a gente está com deficiência espiritual. Estamos atrofiados. A nossa fé, ela tem que estar em movimento. A nossa fé requer de nós demandas. Ela requer de nós demandas. Ela não quer que a gente viva hoje aí vou viver amanhã a mesma coisa que eu vivi hoje. Não. Amanhã é outro tipo de vida, de estilo. Se hoje eu estou ofertando 10, 20, 30, 40, 50 reais, Deus quer que eu saia dessa posição de 50 para outro nível. Aleluia. Às vezes eu me deparo com um cristão que se estriba no entendimento, numa quantia para ofertar de 20, de 15, de 10. É necessário que se faça uma campanha e se comece a falar de que aquilo é necessário, de que aquilo aquilo que você vai plantar no reino de Deus é mais barato do que um lanche no McDonald's. E Deus não quer isso de nós, queridos. Deus quer que a gente dê passo de fé, que dê a Ele demandas. Aleluia. E você vai aprender os tipos de fé. Você vai aprender que de fato existe uma fé natural. Você vai aprender que existe a fé do tipo de Deus. E você vai também aprender que existe uma fé especial. Aleluia. Aleluia. Você fica feliz? E que fé especial é essa, irmã? Existe uma fé, queridos, que não é essa fé que nós recebemos através de um novo nascimento. É uma fé especial, é um dom em operação. É o dom da fé em operação. É o que aconteceu na abertura do Mar Vermelho. É o que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Aleluia! Você vai ficar sabido espiritualmente falando. Então é muito importante você desejar, de fato, querer e desejar ser um aluno Rema Brasil. Para que você se torne, como eu já falei, um filho de Deus operoso, praticante, ativo e forte. E que anda segundo aquilo que a Bíblia diz e não segundo aquilo que você vê e sente. Aleluia! Aleluia! Você vai aprender o que de fato é a fé bíblica. O que não é fé. Menina, é bom demais nós entendermos o que não é fé. Porque quantos cristãos não vivem hoje colocando uma fé quando de fato não é fé. Dando um tiro no escuro, dando um salto. Eu vou botar o pé para depois Deus entrar nessa história. Não, queridos, a fé, ela só opera quando você conhece a palavra. A fé, ela só opera por meio do conhecimento do que Deus disse. Se Deus disse, coloca a fé que Deus estabeleceu. E Deus nos deu essa fé. Para que a gente exercite ela por meio da palavra. Fé não é um tiro no escuro. Não, você sabe o que a palavra de Deus diz e vai agir conforme ela diz.
Você se posiciona. Se Deus diz que Ele é aquele que supre cada uma das nossas necessidades, Deus mente? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem muito menos filho do homem para que se arrependa. Aí Ele diz mais, falando eu, não agirei, não farei. Amém, amém. Aleluia. Lá em Romanos vai dizer, a palavra está perto de ti, a palavra está na tua boca e no teu coração, porque esta é a palavra da fé que pregamos. Nós um dia fomos ministrados para recebermos a Jesus. A fé foi gerada no nosso coração. A confiança, ela foi gerada no nosso coração. Nós nos posicionamos, recebemos ao Senhor pela fé. Não foi assim? Assim é com toda a palavra de Deus, queridos. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu ajo. Eu creio, por isso eu me posiciono. Eu creio, por isso eu digo a essa circunstância: saia, mova-se. Mova-se. E é assim que Deus quer que vivamos, crendo e falando. Crendo e falando. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, porque esta é a palavra da fé que pregamos. Amém? Aleluia. Você vai aprender que a fé, ela é individual. A sua fé não vai levar ninguém para Jesus. A fé, ela é individual, ela vai agir para você. Você precisa pregar para as pessoas, para que a pessoa se posicione e receba Jesus. Porque era muito bom, irmão. Não é? Era muito bom se a fé não fosse individual. A fé, ela é individual, você vai aprender isso. Você vai aprender isso de maneira minuciosa, entendendo que de fato o que você tem em Cristo. Você tem fé. Amém? Quando chegar uma necessidade, seja lá ela qual for, nunca diga a necessidade que ela é maior do que o seu Deus. Às vezes a gente não diz com a boca, mas a gente age como se de fato ela fosse. Porque a gente se entristece, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. E na verdade o que Deus requer, que a gente se posicione. Pai, obrigada, porque o Senhor é aquele que supre cada uma das minhas necessidades. E não há de faltar nada. Nada. Pai, eu me posiciono em fé. E pela fé eu recebo a provisão que eu desejo. A provisão que eu necessito. E você se mantém em gratidão ao Senhor. Até que, e vai chegar, eu lhe garanto. Eu lhe garanto. Nós tínhamos 3 alunas do Rema, agora terminaram o Rema, e era uma viúva e 2 filhas. Na verdade ela começou, não era viúva, mas aí o esposo dela faleceu, o esposo era quem bancava o Rema para as 3, era quase R$900 todos os meses. E eu me propus a buscar elas na casa e levar para o Rema. Por 2 anos, essas 3 alunas foram assistidas por Deus. No finalzinho agora do ano, o esposo morreu. E teve umas confusões lá com relação à pensão, porque ele já tinha sido casado e teve que dividir o dinheiro. E foi uma coisa bem, bem complicada. E elas não tinham como atualizar e nem quitar as 2 últimas parcelas. Dava mais de R$12.000. E ela disse, não, Deus que me mandou para cá, para Cabedelo, sentar numa sala de aula para estudar, é o mesmo que vai me prover. E eu digo, é verdade, vamos sustentar a tua palavra. E ela disse, Deus é aquele que me sustenta. Deus é aquele que me sustenta. Irmão, ela recebeu mais de R$12.000. E todas as suas parcelas foram quitadas, inclusive a taxa de formatura.
Você entende que é um posicionamento em fé? Ela tinha consciência, convicção e certeza de que ela tinha sido manda para aquela escola por meio do Senhor. Eles vieram do Rio de Janeiro e ela ficou procurando na cidade uma igreja para eles congregarem. E ela disse: eu vou alugar um apartamento onde tiver uma igreja perto, porque nós não temos carro e a gente precisa se locomover para a igreja. E ela alugou um apartamento pertinho do Verbo Praia. E aí, quando ela chegou lá, que a menina começou a fazer a divulgação do rema, ela olhou para as meninas e disse: pronto, é o nosso lugar, nesse rema aí. É lá que nós vamos sentar durante 2 anos, para aprendermos a vivermos a vida que Deus requer. E foram. Então, no final do ano, chegou essa circunstância para que paralisasse eles de concluir aquilo que Deus tinha começado. Mas elas se posicionaram. Elas disseram: não, Deus que mandou a gente para cá, Ele não é homem para que minta. E Ele vai nos prover. Ele vai nos prover. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Aleluia. Eu sei que cada um aqui de vocês tem um testemunho para falar acerca do que Deus fez. Então, se Ele fez, Ele é poderoso para continuar fazendo. Ele é poderoso, queridos, para continuar fazendo. Amém? Aleluia. Deus, Ele é muito bom. Então, a gente já viu que você vai aprender como a fé vem. Ela vem pelo ouvir e não compreender. Receber com alegria, porém com firmeza. Amém? A fé, ela precisa ter uma firmeza, encontrar firmeza no nosso coração. Você lembra dos 2 fundamentos que Jesus ensinou? Jesus falou que o reino de Deus é comparado a 2 casas. Que uma casa, ela é construída na areia. Quando chega as adversidades, ela se desmancha. Mas a casa que é construída sobre a rocha, as tempestades vêm, mas ela não se abala. Amém? Aleluia. A fé, ela vai nos dar esse movimento, queridos, por meio do conhecimento da palavra de Deus. Quem tem fé, quem vive fé, não se abala. Quem está em fé, a fé não vê falta. A fé vê solução. A fé vê a fartura. A fé vê a resposta. Porque toda a nossa resposta está na palavra, irmão. É isso aqui, ó. É a palavra. Está aqui. Se você conhecer o que de fato está aqui, você vive uma vida de fé. E você vive para agradar a Deus. Agora, sem o devido conhecimento, a sua fé é uma fé só mental. Você conhece a palavra, você até dá glória a Deus e aleluia por ela, mas numa hora de uma adversidade, aquele conhecimento, ela não tem. A nossa fé, ela fica sem operar, porque o conhecimento está na mente, não está no coração. É por isso que a Bíblia diz: olhe, creia e não duvide. Porque se você duvidar, você será comparado às águas do mar, às ondas do mar. Uma hora tem crente que está crente fervoroso, animado, vamos embora, vai dar certo. Na verdade já deu tudo certo. Mas, querido, só basta uma circunstância, uma adversidade levantada, não pelo reino de Deus, mas pelo adversário, que a gente muitas vezes se abala. E Deus quer que nós tenhamos essa fé, e essa fé precisa se movimentar, precisa ser colocada em prática. Amém? É assim, queridos, que Deus quer que a gente viva nessa terra, de maneira digna do Senhor, lhe agradando em tudo e frutificando em toda boa obra. Agradando ao Senhor em tudo e frutificando em toda boa obra. Circunstâncias, enquanto estivermos nessa terra,
ela vai existir. E a fé, ela não nega os fatos. Então você vai aprender também que a sua fé não vai negar os fatos. Se você está doente, você não vai dizer, não, eu não estou doente, não, eu vivo pela fé, eu estou curado. De fato, é uma realidade. Você é curado. Mas você não vai negar o fato. Você vai dizer, rapaz, chegou uma adversidade na minha vida. Uma enfermidade está aqui. Mas ela não vai se alojar. Ela não vai permanecer. Porque pela palavra de Deus, que não é minha palavra, é a palavra de Deus, ela diz que eu sou curada. E eu vou me posicionar na saúde divina. E é a saúde divina que vai prevalecer. Porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Chega uma adversidade financeira, você vai entender e vai saber que Deus é aquele que supre. Aí você vai dizer, rapaz, chegou uma necessidade financeira. É um fato, mas é um fato de uma realidade relativa. Porque a realidade absoluta vai nos dizer que Deus é o meu provedor. Deus é o meu provedor. Deus é aquele que me sustenta. Deus é aquele que tem prazer em me ver andando na verdade. Então esse é o tipo de fé que Deus quer que nós venhamos a viver. A fé que chama a existência, que vive o que de fato a palavra diz. E não aquilo que a gente vê ou pensa. Lá em Provérbios 5:3 diz, creia em Deus de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Creia em Deus de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Aí o que é que você vai fazer? Eu creio, por isso eu me posiciono. Por isso eu estou aqui rendida ao Senhor. Amém? Então a fé, queridos, ela pode tornar tudo possível. Tudo que você desejar. Se tiver embasado na palavra, vai acontecer. Amém? Tudo que tiver escrito na palavra de Deus a respeito da nossa vida aqui nessa terra, se você crer com o seu coração e você confessar com a sua boca, vai acontecer. Agora tudo é uma questão de colocar em prática aquilo que você tem recebido como palavra de Deus. Por isso que rema significa palavra falada. Eu criei, por isso eu falo. Eu criei, por isso eu me posiciono. Eu criei, por isso eu não acredito nessa situação adversa que se levantou contra mim. Mas eu vou viver aquilo que Deus, por meio da sua palavra, tem me dado. E é pela fé, queridos, que vivemos. Não tem outra maneira. Não existe outra maneira de vivermos nessa terra, frutificarmos, entrarmos naquilo que o Senhor quer que a gente entre como chamada, sem fé. Sem fé não dá. A fé é a certeza, a fé é a convicção do que Deus falou. Colocando em prática todos os princípios estabelecidos por Ele. Amém? Deus estabeleceu na sua palavra. Aleluia. Abra aí Romanos 1:7 para você não sair daqui dizendo que eu não abri a Bíblia. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é muito bom. Ele é bom, queridos, o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. Você abriu onde? Qual foi a palavra? Romanos 1. Aleluia. Aleluia. Qual foi, irmão, que eu falei? 1:7. Não é esse.
Eu me equivoquei. 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Amém, queridos? O justo viverá da fé. E quem são os justos que estão nessa terra? Aqueles que foram justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é justo diante de Deus. Você vai aprender também sobre a justiça de Deus. Você vai aprender que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que através dele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Amém, queridos? Você vai aprender que você é uma nova criatura, que as coisas velhas já se passaram e que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus mesmo. Porque o conhecimento da palavra, ela liberta. Ela nos coloca num lugar e numa posição privilegiada, irmãos. Aleluia. Aleluia. Conhecer o reino de Deus e como ele se comporta e como devemos nos comportar nele. Não tem no mundo dinheiro que pague. Aleluia. É maravilhoso entendermos quem somos, o que temos e o que podemos por meio da fé. Nos movermos, nos guiarmos, termos ousadia para agir quando as circunstâncias baterem na nossa porta. Porque o inimigo de Deus e nosso por tabela, ele quer de fato fazer aquilo que ele é proposto para fazer. Ele quer matar, roubar e destruir. E ele está fazendo o papel dele. Mas nós que temos conhecimento de quem de fato ele é um derrotado. Ele já foi sentenciado. E ele vai para o destino qual Deus já designou. Então, quando nós conhecemos que ele é um inimigo vencido, e que a palavra de Deus é a nosso favor, e quando nós entendemos que quando Deus age, não tem no mundo quem impeça. Aleluia. Aleluia. Dê demandas. Faça com que você coloque a sua fé em movimento. Quando lhe pedirem 20, dê 40. Coloque a tua fé em movimento. Seja ousado na palavra. Olha para Jesus. É só olharmos para ele, como ele se comportou na terra, como ele viveu na terra. Aleluia. A ponto de mandar um discípulo dele jogar um anzol no mar e dizer que o que eles estavam precisando ia sair na boca do peixe. Meu Deus do céu. Agora, às vezes a gente fica animado, empolgado quando a gente ouve essas verdades. Mas a gente, quando chega em casa, quando sai da porta da igreja, seja lá onde quer que seja, até na sua casa mesmo, você fica animado, empolgado com a palavra. Rapaz, a palavra é a verdade, pá. Mas quando chega uma necessidade, aquela empolgação todinha cai por terra. Mas se nós estivermos firmados na verdade, pode vir tempestade, irmão. O vento dá para um lado, dá para o outro, vem para cá, vai para lá, mas você não se sai do canto. E Deus quer que a gente viva assim, de fé, com ousadia no agir, com intrepidez no falar, com certeza na fala, com convicção, porque fé é isso. Abre lá em Hebreus 11. Deus é fiel, irmãos. Ele diz assim, ó, ora, a fé é a certeza. Diga, certeza. Eu não sei se você sabe que existe para certeza outro sinônimo a não ser certeza. E quando é que se tem certeza? Quando você está certo que aquilo
É o que se deve ser. Então, fé é certeza, fé é convicção. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha só, queridos. A convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia. Então, fé não é nada mais do que certeza e convicção. Certeza e convicção em quê? Na palavra de Deus. Porque como foi com Deus, quando Deus disse, haja luz e houve luz, não será diferente conosco, porque Ele passou a bola. Porque se para Deus não há nada impossível, também não há para nós, irmãos. Amém. Desde que conheçamos a palavra de Deus. Se Deus diz que você é próspero, você é próspero. Isso é uma realidade absoluta, ela não muda, ela não tem variáveis em Deus. É o que Deus diz e ponto final. Aleluia. Por que nós vemos tantos pregadores dando voos altos? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus quer que um viva bem, coma bem, more bem, e outros morem em cabanas, comam ruim? Não, queridos. Tudo isso só está numa palavra. Posicionamento de fé. Você sabia disso? É posicionamento de fé, irmão. Porque se eu for contar meu testemunho aqui, a gente rola a noite. E a sua fé não deve estar baseada naquilo que eu passei e vivenciei. A sua fé tem que estar baseada na palavra. O testemunho vai edificar a sua vida. Mas não vai trazer para você resultado se você não colocar em prática aquilo que eu coloquei. Deus não faz acepção de pessoas. Ele distribuiu a cada filho de Deus uma medida de fé. E ele foi mais ousado quando ele diz, essa medida de fé é suficiente para que se transporte montes. Mas sabe, queridos, que a fé, como eu já falei, ela é mensurável, ela cresce. Ela cresce. Amém? Então o Rema, ela é uma escola que vai trazer essa luz acerca do que de fato é viver uma vida de fé. O que de fato é viver a realidade da nova criação. O que de fato é viver uma vida de saúde divina na terra. Porque nós já somos sarados, curados, abençoados, prósperos. O que acontece muitas vezes, mas fulano de tal morreu de doença. Ah, não. Eu já ouvi uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha só, Wanda, para morrer tem que ter doença. Eu digo, mulher, pela caridade, tu é uma cristã. Onde foi que tu foi ver isso? Na Bíblia. Porque se você for estudar a história de Moisés, Moisés morreu, foi levado ao céu, sem doença nenhuma. Tantos e outros. Não, minha filha, tem que adoecer para morrer. Se não adoecer, não morre. Eu digo, você sabe o que é falta de conhecimento na palavra de Deus, leva você a crer nisso. Porque a gente vai, se não formos arrebatados, iremos descer à sepultura. Isso é um fato. Mas é melhor a gente descer à sepultura saudável. Não é assim? Porque recursos espirituais já existem. Para que vivamos uma vida de saúde divina na terra. Na verdade, Deus não quer nem que a gente adoeça. Você vai aprender que a fé opera pelo amor. E Deus, Ele é amor. E a nossa fé tem que estar envolvida nele. Porque a fé procede dele. A fé procede dele. Amém? Vocês ficaram animados, aqueles que ainda não fez o rema, a estudar no rema?
creia, irmão, que recurso chega. Que às vezes as pessoas dizem assim para mim: mas Wanda, a escola Rema tem uma mensalidade de R$270. Não é brincadeira não, é muito dinheiro. Eu digo, é não. É não, porque se você for fazer um curso de medicina, você vai pagar 5, 6 mil reais. Olha, 10 mil reais para estudar medicina. Para qualquer outro curso que requer de você dinheiro, vai ser caro. E esse 270 você vai investir na sua vida espiritual. Porque durante 2 anos, o aluno Rema, nas segundas, nas quartas e nas sextas, vai estar debaixo de uma unção de ensino, queridos. É uma unção de ensino naquele lugar, que pousa sobre nós. São homens e mulheres capacitados por Deus, ungidos para trazer o conhecimento revelado da palavra. Então esse valor não é caro. Não é, porque não é. E se você se posicionar em Deus, esse dinheiro vai vir do sul, do leste, do norte, do oeste, mas chega. Porque comigo foi assim. Eu fiz a escola Rema, que na época nem era Rema, era centro de treinamento. Eu já estou com 5 minutos a mais. Era centro de treinamento bíblico, Verbo da Vida. E eu estava passando por uma falência financeira. E eu olhei para o slogan que tinha: conheça a verdade e ela libertará. E eu fui lá e me matriculei. Sem um puto, sem um tostão. Mas eu agi sem nem saber que eu estava agindo em fé. E durante 2 anos não faltou um mês para eu pagar. Um mês. Eu nunca fui chamada a atenção pela diretoria da escola para pagar o Rema. Porque durante 2 anos Deus proveu. Então é possível. Então, para uma pessoa que diz: não, eu não vou estudar no Rema porque é pago, porque no reino de Deus tudo é de graça, isso é engano. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé, vamos orar. Pai, muito obrigada, porque a tua palavra ela foi liberada, Senhor. Você é um Deus de resposta. Você é um Deus real. Nós cremos que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Obrigada, Pai, por alunos chegando no Rema. Não para a nossa própria glória, mas para que eles sejam operosos praticantes da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque essa escola é a maior escola bíblica do mundo. Porque você levantou homens com ousadia e intrepidez para ensinar a tua palavra, Senhor. E grande é o exército que corre com essa palavra. Muito obrigada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Há alguém no nosso meio que ainda não nasceu de novo por meio do receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Tem alguém aqui no nosso meio? Todos salvos? Glória a Deus. Deus é bom. Tem alguém aqui que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, que é uma ferramenta poderosa para você evidenciar com força e vigor o reino de Deus? Todos já são batizados com o Espírito Santo? Glória a Deus. Ora em línguas, irmão. Ora no Espírito, para a nossa fé se tornar forte, como diz lá em Judas. Orando no Espírito em todo o tempo, para que a sua fé seja fortalecida. Amém? Deus é bom.